com alegria que nós damos início à última atividade do ciclo Estudo Avançado de Ciências Humanidades, número 3. Nós estaremos em concentração para a partir de sexta-feira. Mas antes eu até queria convidá-los amanhã, nós teremos duas atividades aqui. Uma que é, junto com a URGS, Universidade do Futuro, será com o professor Antônio Novo, que foi reitor da Universidade de Lisboa, foi coordenador das universidades europeias, e estará aqui para discutir perspectivas comparadas da autonomia universitária. Então, do outro lado. E amanhã também nós teremos o professor da Columbia University, o professor Pablo Picato, que nós não pagamos direito ao Coronel Ribeira, mas essa família não discute. Então, no caso, ele vai discutir sobre o romance policial no México, passado e presente, ele está com o professor visitante americano, e um debatedor será o nosso professor visitante, o professor Lúcio Oliveira, da UNAM. Bom, e finalmente, a gente vai encerrar o mesmo semestre. Vocês sabem que nós fizemos o edital das RITs, que é a Rede Interdisciplinar de Multidisciplinar de Pesquisa. Conseguimos R$120 mil, votação do fomento da reitoria. Foram selecionadas 12, e os mais variados temas, que vão da episteme, estudos chineses, africanos, epistemologias ameríndias, animais, relações internacionais, informática na educação, aprendizagem da matemática e juventude e violência. Nós vamos ter um seminário público, uma reunião do Conselho Deliberativo do IDEA, público, para que todos conheçam esses grupos, são 5 ou 6 professores, vários alunos, todos com interlocutores de outras universidades do estrangeiro, e que vão passar a ocupar a IDEA e trabalhar aqui no IDEA. Então, estão todos convidados. Todo o nosso material está no nosso canal privado no YouTube. Bom, então, no dia de hoje nós temos Jovens Protestos do Brasil, Vândalos Rebeldes do Top. Queria fazer o comercial do livro, que o Pastor vai falar em seguida. Está sendo lançado hoje, o pré-lançamento será lançado amanhã. Hashtag Protesto, Análise das Ciências Sociais. O professor Catani vai falar. O professor Catani, nosso professor titular de Sociologia, doutor da Universidade de Paris, Pandion Sorbonne, pós-doutor do École des Études Sociales de Paris, professor da Universidade de Laval e da Universidade de Oxford, professor do CNPq, coordenador da revista Sociologias, ganhou vários prêmios, tem trabalhado com vários livros no Brasil, Argentina, Colômbia, França, Inglaterra, Itália, México e Portugal. E tem trabalhado sobre riqueza e desigualdade e trabalho. A professora Adriana Coelho Saraiva, que fez a gentileza de vir lá do Planalto Central, graduada em Antropologia do Zé de Brasília, mestrado e doutorado pelo CEPAC, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a América da UNB, e é analista do Conselho de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E, finalmente, o professor Alex Teixeira, professor adjunto do Departamento de Pós-Graduação em Sociologia, professor associado ao INCT sobre Violência, Democracia e Segurança, coordenador do Grupo de Violência e Cidadania da URGS, graduado e mestre e doutor por essa universidade, e vice-coordenador do curso de especialização em Segurança Cidadã, é membro do Conselho Constitutivo do IDEA, e também tem atuado na área de metodologias informacionais, informática aplicada às ciências sociais, e tem trabalhado, além disso, também é o coordenador da rede RIM, Juventude, Direitos Humanos e Mundialização. Então, desde logo, eu vou falar ao professor Catani. Boa tarde. É com prazer que voltamos a essa sala um ano depois. Esse livro é resultado de um seminário que o professor José Vicente organizou ano passado, no auge dos protestos, e os autores desse livro, a exceção da Adriana, depois eu explico por quê,
estavam envolvidos diretamente com a pesquisa sobre o que estava acontecendo e produziram rapidamente uma análise científica, acadêmica, que se contrapõe à informação que nós temos divulgada na grande mídia, né, de pseudos especialistas em protestos, em movimentos sociais, etc. Cronistas esportivos, cronistas sociais, as pessoas mais qualificadas nas suas áreas se otorgavam o direito de dar palpite, analisar, criticar, né, estimular em alguns casos. Aqui nós temos uma análise serena, né, de pesquisadores que têm um trabalho continuado sobre essa questão, como é o caso do professor Marcelo Kumpfer, que escreve o primeiro artigo, veio para a rua, o ciclo de protestos em 2013, o professor Arley da Antropologia, a Copa das Manifestações, o professor André Marenco da Ciência Política, trabalha com minorias, protestos e representação política, a Adriana, depois eu falo. Eu escrevi um pequeno artigo, vocês me conhecem, sabem que não é a minha área, mas eu encontrei um gancho na questão do significado dos protestos urbanos segundo o mainstream econômico, como as lideranças econômicas, empresariais, né, arvoraram o direito também de dar palpite e ter uma interpretação específica do que estava acontecendo. Tem um texto do Alex e do professor José Vicente, atores sociais jovens, uma contribuição de nossos alunos também, a Mariana, que está presente, a Rochelle, agora já é professora, e o Vitor. Junho de 2013, a retomada nas ruas, conflitualidades e alguns desdobramentos legais pós-manifestações. E um último artigo da professora Raquel Vaz, as manifestações sob a ótica da sociologia da moral. No livro nós tentamos colocar também uma cronologia parcial dos acontecimentos e uma nota, não oficial, mas pelo menos assim uma nota com muita densidade, redigida pelo Bloco de Lutas, né, em julho de 2013. Então, assim, é um esforço da universidade, dos pesquisadores, de lançar um olhar mais aprofundado, né, que não fica apenas nas opiniões superficiais, né, e nos preconceitos, muitas vezes, como acontece na grande mídia. Então, uma análise mais densa. E é o caso, então, da Adriana Saraiva, que tem uma tese, né, defendeu uma tese em 2010, Movimentos em Movimento, uma visão comparativa de dois movimentos sociais juvenis no Brasil e nos Estados Unidos, e contribui com esse livro um texto específico sobre o movimento Passe Livre e Black Blocs, né, um dos temas mais polêmicos até agora. Como eu disse, eu não sou especialista nessa área, então não teria cabimento eu intervir novamente em um aspecto muito especializado, e a ideia é de explorar a Adriana e o Alex, né, e, por tabela, o José Vicente também, e autores do artigo específico sobre jovens, e nós temos um teto para essa atividade, que é 16 horas, né, depois com outros compromissos, e certamente abrindo espaço também para a manifestação dos presentes. Então, eu convidaria a Adriana para fazer a sua comunicação. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar uma parte. Eu optei que, como o artigo já estaria saindo, eu fiz uma apresentação incluindo alguns resultados adicionais que no artigo não saíram sobre a minha pesquisa com o movimento Passe Livre do Distrito Federal. Então, justamente é o momento em que a gente está
fazendo um ano agora de todas essas manifestações que surpreenderam tanto o Brasil como o mundo, em todos os níveis e esferas. Foi uma avalanche de acontecimentos e então surge agora esse livro, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente continuar a aprofundar as reflexões sobre um processo tão contemporâneo e que está se desdobrando ainda, que a gente ainda não tem resultados, que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo sobre vários aspectos, com vários aspectos em comum. E no caso, o MPL foi um dos atores que emergiram dessas manifestações com uma força bastante significativa. E os Black Blocs, por outro lado, como uma estratégia de ação que, na verdade, causou e ainda causa enorme impacto na sociedade, na mídia, enfim, também tem sido alvo de grande polêmica aqui. Então, para iniciar, eu vou me deter um pouco mais sobre o MPL, que foi o sujeito da minha tese de doutorado, que defendida em 2010, e que eu comecei a observar já desde 2004, pela circunstância de que a minha filha começou a atuar nos movimentos autônomos em Brasília, ainda incipiente, que é justamente em 2004, quando está surgindo o MPL no Brasil inteiro, né? Quando vários focos de MPL estão começando a surgir. E eu, que no momento não tinha tanto a ver com isso, apenas acompanhava já desde antes do movimento anti-globalização, antes dos zapatistas, assim, acompanhava. Quando eu comecei a observar a minha filha participando de outros movimentos, que eu falei, gente, isso é uma coisa diferente. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E aí eu só ficava vendo ela indo e voltando. Mãe, estamos indo lá, conversando com os meninos nas escolas secundaristas, estamos lutando pelo passe livre estudantil. E aí foram começando a visitar as escolas, a fazer conversas. E um belo dia ela chega em casa contando assim que chegou, foi nas escolas, falou, vamos fazer uma manifestação, vamos fechar várias vias da cidade, o R2, o Eixão, a W3, e vamos juntar tudo, vamos todos para a rodoviária e vamos fazer um grande ato pelo passe livre estudantil. E ela, mas assim, a gente resolveu, eram meninos de 16 a 21 anos, alguns vários do curso secundarista até a universidade, alguns começando a universidade, e simplesmente os meninos vão juntando as escolas, os meninos vão saindo das escolas, vão se juntando, vão agrupando e vão começando a fechar. Naquela época não se fechava a rua dessa forma, aqui como agora já se tornou quase que um hábito dentro das manifestações, era uma coisa bastante inédita. E eles foram fechando as vias e foram caminhando e juntando mais gente, chegaram na rodoviária, começaram a fazer as manifestações e aí várias coisas novas foram surgindo, como, por exemplo, reunir e decidir o que fazer ali, a céu aberto, em uma assembleia, todo mundo sentado no chão, com a polícia olhando. E o comentário que eles faziam assim, a polícia nem acreditava que a gente estava decidindo alguma coisa que a gente ia fazer, porque a gente estava fazendo tudo a céu aberto, eles nem acreditavam que a gente não sabia o que fazer, que a gente ia decidir o que fazer ali naquele momento. Várias coisas começaram a surgir, então, a partir da atuação desse incipiente movimento passe livre. E aí, dessas coisas, eram ser um movimento sem líderes, que atuava por consenso, que tinha uma relação muito peculiar com a mídia, não tinha relações partidárias, era apartidário. Até aquele momento, apartidário era uma coisa que causava arrepios profundos em toda a sociedade politizada. Hoje já pelo menos é motivo de um grande debate, mas eu acho que já é dentro de uma outra perspectiva. E aí houve episódios como, por exemplo, a mídia querer entrevistar e as pessoas, os meninos, não dá entrevista, não damos entrevista, não damos. Então, quando eles decidiram falar, todos eram Maria Paiva Lins ou Mário Paiva Lins, as iniciais do MPL, que eram para você não distinguir nenhuma pessoa dentro do processo numa tentativa consciente de não criar lideranças que fossem
exploradas de alguma forma, né? Ou então, quando, num desses processos aí em Brasília, o secretário de transporte, agora eu não estou lembrada se foi de transporte ou de segurança, chamou-os para uma conversa, porque eles estavam interrompendo as vias e fazendo um tumulto na rodoviária, e aí fala, mas então, quem é o líder de vocês? Quem são os líderes de vocês? Eu falei, nós não temos líderes. Eu falei, então vocês são um movimento acéfalo? Eu falei, não, nós somos um movimento multicéfalo. Então, eu acho que essas características são características que agora começam a se tornar bastante comuns. E assim, as pessoas já começam a ter uma familiaridade com isso. Mas naquele momento, aquela coisa era uma coisa que estava eclodindo no Brasil, porque vinha de uma outra história já de movimentos no mundo, né? Então, eu me reporto muito quando a gente vai falar das origens do MPL, há uma série de movimentos contraculturais que vêm já, quer dizer, primeiro tem o anarquismo, que é sem dúvida um dos vetores que tem uma força importante nesses movimentos todos. Mas você não pode dizer que no caso do movimento Passe Livre seja um movimento anarquista, eles se assumem como um movimento autonomista que tem algumas diferenças significativas do anarquismo, né? Até porque tem uma multiplicidade de correntes envolvidas, marxismo heterodoxo e tal. Também, além disso, vêm os movimentos contraculturais, década de 60, 70, os movimentos autônomos alemães, dentre eles os autonomês, que também têm uma influência, que são também uma vertente importante na formação dos black blocs, movimentos italianos autonomistas, os Black Panthers nos Estados Unidos e vários, quer dizer, tem toda uma corrente de movimentos que são reivindicados, e aí eu estou falando com base na minha experiência de pesquisa com o MPL-DF, né, que por um dos princípios do MPL, que eu vou passar a dizer daqui a pouquinho, que é o princípio da autonomia e da federação, eles têm uma certa autonomia em definir alguns contornos específicos, embora alguns princípios básicos eles compartilhem necessariamente como um movimento, né, como um movimento social. Então, no caso do MPL, eu diria o seguinte, que como movimentos mais recentes, como origens mais recentes reivindicadas pelo MPL, a gente poderia pegar primeiro ali o zapatismo, o movimento zapatista, a insurgência zapatista, surgida em 1994, não por acaso no ano em que estava sendo assinado o NAFTA, lá no México, e surge então um movimento de insurgência dos zapatistas que significa uma ruptura com um certo desalento, com aquelas noções de que não havia mais revolução, que não havia mais insurgência no mundo, que tudo era o fim da história e tudo, enfim, aquelas noções que estavam bem em vigor na década de 90 e inclusive dentro daquela contradição de ser um movimento indígena zapatista, um movimento indígena que utiliza todos os meios de comunicação para se construir como meio e se consolidar no México. Mas essa é uma das vertentes. Vem depois disso os movimentos anti-globalização, que vieram de 99 a 2001 principalmente, a partir de 2001, quando houve os atentados, eles foram se enfraquecendo, inclusive por conta da repressão, né, que foi muito forte e tal, e então eles passaram a atuar, quer dizer, eles decidiram em conjunto atuar, cada um nos seus locais de origem, construir seus movimentos de onde eles estivessem, nos locais onde eles estavam sediados. Bom, fora disso, na América Latina é importante também colocar como origem, como
inspirações reivindicadas pelo movimento, as guerras da água e do gás na Bolívia, que foram em 2000 e 2003, o movimento na Argentina, das assembleias e dos piqueteiros em 2001, no Brasil, aqui, ainda estava continuando com as lutas do MST, a Via Campesina, enfim, e no México ainda a Comuna de Oaxaca. Eu acho que essas lutas todas, algumas como inspiração e outras como um conjunto de lutas que lutam por alguns fins bem semelhantes, embora com características diferentes, elas estão juntas nessa linha do tempo das lutas travadas. Então o MPL surge em 2004, inspirado, no final de 2004, mais ou menos, o início, meados mais ou menos, perdão, inspirado inicialmente pela revolta do Buzu em Salvador, que foi uma revolta espontânea por conta de um aumento da passagem também, e que houve um grande tumulto, tem até um filme do Carlos Pronzato a respeito, enfim, foi um dos fatores que inspiraram o surgimento do movimento do MPL como movimento. E depois, posteriormente, pela campanha pelo Passe Livre em Florianópolis, que vinha de um grupo também que tinha algumas vinculações partidárias com algumas linhas do PT e tal, e num dado momento eles rompem essas vinculações partidárias e se tornam um grupo apartidário lutando pelo Passe Livre e também organizam imensas manifestações lá em Florianópolis, com grandes embates com a polícia, e, enfim, foi todo um movimento. Então, nesse bojo vai se formando o movimento, que na época era pelo Passe Livre, e depois, no fórum de 2005, aqui em Porto Alegre, eles decidiram, nas franjas do fórum, que iriam se tornar, então, um movimento Passe Livre. Paralelamente a isso, eles vieram se tornando, então, eles vieram constituindo uma outra perspectiva do que seria realmente o movimento Passe Livre, porque inicialmente o que eles fizeram foi discutir muito os princípios do movimento. E essa é uma parte fundamental e que praticamente, segundo os depoimentos que eu colhi, o movimento muitas vezes não falava nem do Passe Livre estudantil, mas estava muito mais focada na discussão dos princípios que iam vigorar na ação do movimento, na sua ação, né? Então, de uma forma geral, eu agrupei os princípios deles em 3 eixos, que são, de um lado, a autonomia, o apartidarismo e o federalismo, que são os princípios que norteiam a relação deles com atores externos e, inclusive, dos próprios coletivos entre si. Então, autonomia, apartidarismo e federalismo entre os coletivos entre si. E, no caso, isso dá uma certa variação de contornos entre cada coletivo. Então, o coletivo de Brasília tem algumas características, de São Paulo outras, de Goiânia outras. Quer dizer, você tem uma margem de variação, porque existe essa autonomia entre eles. O outro eixo seria o eixo de princípios que regulam as relações dos indivíduos entre si dentro de um coletivo. Então, seria a horizontalidade, a não liderança e a decisão por consenso. E esses princípios também são muito importantes porque eles ajudam a definir uma identidade do ativista autônomo, que faz com que eles tem um comportamento que vai se distinguindo um pouco do comportamento, de alguns traços de identidade do militante partidário, por exemplo. No outro eixo, teriam algumas características gerais do movimento, que são o anticapitalismo, o prefigurativismo, a não hierarquização de lutas e a atuação por meio da ação direta, que também concede com isso ao movimento várias características, né? Bom,
eu poderia falar aqui rapidamente que, por exemplo, algumas características dessas, por exemplo, esses princípios, né, de horizontalidade, não liderança e decisão por consenso, eles afindam se transfigurando em mecanismos que orientam a relação entre os ativistas, induzindo-os a praticar um padrão de desconcentração e fluidez do poder. Então, quando postulam esses princípios, os ativistas não negam a existência do poder, mas, ao contrário, eles ressaltam a necessidade de sua diluição e a permanente alternância de posição nas relações entre as pessoas. Esses princípios são essenciais na atuação do MPL e se constituem alvos de constante reflexão e vigilância do grupo. E são também, principalmente no caso da não liderança, um dos princípios que são mais questionados em nossa sociedade. Não, com certeza há líderes. Não, e eu avento aqui a possibilidade que, porque no meu acompanhamento do movimento, eu percebi em vários momentos, quer dizer, não é que em algumas ações, algumas pessoas não se projetem mais. Isso acontece. Em alguns tipos de ações, algumas pessoas têm mais afinidade, têm mais naturalidade, desempenham com mais facilidade aquela ação. Mas existe um exercício do grupo em tentar não cristalizar aquelas posições de poder. É um exercício permanente. E em alguns momentos, alguns se sobressaem, alguns se cristalizam. E aí existe todo um momento de um movimento das pessoas discutirem aquilo, recolocarem aquilo, dialogarem sobre aquilo. Então, quer dizer, é um exercício de não liderança, na verdade. É um princípio que leva a um exercício de não liderança. E um aprendizado também, que eu considero. No caso, o anticapitalismo inscreve o movimento nessa perspectiva radical de luta e pode ser traduzido pelo seu projeto de desmercantilização dos transportes, considerando-o como um bem e direito público essencial e não uma mercadoria. E também, por outro lado, a proposta de criar conselhos de gestão popular dos transportes, e tem toda uma proposta que eles fazem em cima da tarifa zero e tudo. Então, isso eu acho, é uma das coisas que está pautada nesse princípio do anticapitalismo. O prefigurativismo, no caso, que é os meios e os fins terem uma identidade, terem uma coerência, né? Você não é aquele princípio de que os fins justificam os meios. Isso é um princípio, uma noção que vem de origem anarquista e também muito utilizado pelo movimento feminista e pelo zapatismo. O que mais? Bom, fora isso, a própria utilização de ação direta, que tem sido uma constante em todos esses movimentos, os movimentos atuais, o MPL e demais movimentos que têm acontecido, surgido atualmente no mundo, né? Bom, uma coisa que eu acho que é interessante explorar um pouco é porque quando o MPL surge, ele traz muito essa noção de que é um movimento pontual. É fragmentado e tem uma fluidez muito grande, e isso é visto muito como uma fragilidade, né? Porque é um movimento que luta pelo transporte. Então, o que foi interessante observar no decorrer da minha pesquisa foi o processo em que foi construído, a partir da atuação sobre alguns princípios, o processo em que se construiu uma abordagem mais ampla, uma perspectiva mais ampla de luta do movimento. Então, eles partiram pela luta pelo passe estudantil e acabaram entrando e identificaram e perceberam rapidamente que aquela demanda era uma demanda bastante limitada. Havia, inclusive, quer dizer,
o movimento pelo passo estudantil vinha junto com toda essa discussão dos princípios que eram fundamentais e às vezes mais importantes, eu diria, do que a própria demanda deles. E num certo momento eles começam a elaborar, quer dizer, diante da limitação da demanda, eles começam a elaborar uma outra perspectiva de direito à cidade, que é essa que eu acho que é bastante interessante. Então, o direito à cidade, nessa perspectiva de direito à cidade, eles introduzem noções bastante interessantes que... Deixa eu me localizar aqui rapidamente. Que na verdade, pegam justamente a questão da mobilidade urbana, a questão da... Só um minutinho, deixa eu só me situar. Então, o direito à cidade, elaborado pelos ativistas do MPL, é composto por sofisticadas noções de mobilidade urbana, segregação espacial e segregação racial. Na abordagem construída pelo movimento, a cidade não se constitui apenas de serviços. E a mobilidade, além de ser meio de acesso aos direitos já consagrados como do cidadão, saúde, educação, etc., e o próprio trabalho, no caso, refere-se também a qualquer deslocamento cujo objetivo seja afetivo, lúdico ou de puro prazer. Assim, nas metrópoles contemporâneas, o transporte adquire uma centralidade que o leva à condição de meio de acesso ao direito à cidade. Nessa visão, o transporte não é independente, ele influencia e é influenciado por interesses e necessidades de muitas ordens. Visto sob esse ângulo, o transporte urbano brasileiro, além de ser central para o funcionamento da cidade, devido a todas as deficiências que apresenta, promove a imobilidade urbana. E, no meu ponto de vista, essa é uma grande sacada do movimento, ela cerceia o direito individual e coletivo à cidade, num processo de acúmulo de opressões como as de classe, raça, gênero, sexualidade, entre outras. Ou seja, na medida em que características como ser pobre, preto, mulher e homossexual são acumulados, da mesma forma são crescentemente cerceados os direitos de ir e vir dessas pessoas nas cidades brasileiras. E aí é só olhar como os transportes só funcionam até determinadas horas, como eles têm uma lógica de levar os indivíduos para o trabalho e voltar, como eles só são utilizados por jovens e por trabalhadores, os transportes públicos no caso, eu acho, como um exemplo de como a nossa sociedade reage a essa integração no âmbito da cidade, a gente pode ter os próprios rolezinhos que criaram tal transtorno e tal arrepio nas cidades inteiras, justamente porque levavam indivíduos cuja existência não estava prevista naquele lugar. Então isso, para mim, foi muito interessante essa perspectiva de sacar o transporte como uma forma de limitar o acesso dos indesejáveis nos lugares e nas horas que não são convenientes, dentro de uma lógica de cidade, né, vigente. Bom, então, isso para mim foi, essa perspectiva, do meu ponto de vista, foi uma perspectiva muito interessante, eu acho que bastante inovadora, que foi elaborada pelos ativistas, fazendo reuniões, discussões entre si, com alguns professores que colaboram com o movimento, que simpatizantes, alguma coisa assim, e os coletivos, cada um na sua cidade, nos seus encontros nacionais, discutiam, elaboravam, então essa foi uma perspectiva que eu achei bastante interessante. A outra questão diz respeito a essa... Bom, então com isso, a fragmentação do movimento, né, por lutar pelo transporte, então isso de uma certa forma quebra, porque ela insere o movimento dentro de uma lógica da cidade, a lógica do urbano, que é o que está acontecendo atualmente, não só no Brasil, como no mundo, né, em várias dessas manifestações, não vamos generalizar, porque tem várias coisas juntas
em manifestações tão díspares como, sei lá, o que está acontecendo na Ucrânia, como o que está acontecendo na Turquia, mas há uma lógica da cidade que está sendo discutida, debatida e muitas vezes rejeitada, né, de uma forma geral. Voltando para alguns aspectos do MPL, que eu acho que são importantes, mesmo que pareçam um pouco localizados, né, porque estão dizendo respeito a uma pesquisa que eu fiz em Brasília, é interessante perceber algumas características e ver como elas se relacionam, porque isso dá para ser, em grande medida, generalizado para os outros movimentos que funcionem por essa lógica, né? Essa lógica que é horizontal, que é o que está acontecendo no mundo também. Então, na morfologia do MPL-DF, foi observado que havia várias ondas de participação. Atualmente, a gente pode dizer que tem em torno de 30 ativistas orgânicos e mais ou menos 100 ativistas circulantes ou autônomos. E ativistas circulantes, no caso, eu denominei aqueles que passavam de um movimento para outro movimento, geralmente autônomos, né? Existiam alguns casos em que alguns ativistas se deslocaram do movimento autônomo para um movimento partidário, para outros partidos também existiram esses casos, inclusive levando parte dessa cultura autônoma para dentro dos movimentos, para dentro dos partidos, que é um movimento que também está acontecendo. Mas lá havia esse movimento, então várias lutas com vários coletivos de gênero, coletivos contra a opressão racial, coletivos de proteção animal, em vários momentos, foram várias lutas, teve uma luta que também envolveu toda uma série de militantes, inclusive com os partidos, em vários momentos houve frentes de movimentos juntas, então movimento autônomo com vários partidos da esquerda, juntos, atuando, como na ocasião da Câmara Legislativa, da ocupação da Câmara Legislativa, quando o Arruda, em seguida, o governador então do DF foi cassado, quer dizer, renunciou, foi preso e renunciou. Ou então numa luta que a gente chama lá dos Santuários dos Pajés, que era uma luta contra a construção de um condomínio verde, entre aspas, envolvendo as grandes incorporadoras, governo, a mídia, e aí foi uma série de ativistas, tinha lá um santuário indígena e os ativistas autônomos com vários militantes de partidos também, juntos lutaram e conseguiram fazer com todas as lutas, com todos os embates, conseguiram preservar uma área lá que hoje está incrustada no grande empreendimento mais moderno de Brasília, da especulação imobiliária que fez todos os preços da cidade subirem. Tem lá um santuário indígena incrustado lá e protegido, pelo menos até o momento. Bom, então, o que eu acho que é interessante perceber nisso é que os movimentos autônomos, eles têm realmente, é possível observar, uma fluidez muito grande de participação nos movimentos. Então, você está participando aqui, aí daqui a pouco migra para um outro coletivo, uma outra luta, e isso dá uma sensação de grande fragilidade. Então, entretanto, ao observar como funcionava essa passagem, essa fluidez dos ativistas, que aliás é alvo de vários estudos. A gente tem um pesquisador, por exemplo, que também foi ativista de movimentos antiglobalização, ativista desde a década de 60 e tal, chama George Katsiafikas, que é um grego, que é um americano de origem grega, norte-americano de origem grega. Ele já, inclusive, ele fala dessa participação nos movimentos autônomos, né, caracterizado pela grande fluidez, e a formação de círculos concêntricos de participação. Então ele faz uma espécie de um diagrama, onde no núcleo teriam os ativistas mais orgânicos, que estão atuando cotidianamente, construindo o movimento. Num ciclo seguinte teria a cena,
que seriam locais onde as pessoas vão se encontrando, conversando, discutindo e até os próprios movimentos tendo espaço para se reunir. Teria um círculo maior onde seriam os simpatizantes ativos que participam, que colaboram economicamente quando necessário, que participam das grandes manifestações e eventualmente até de algumas reuniões dos movimentos, e um círculo maior onde teriam os participantes mais, digamos, distanciados, os simpatizantes mais distanciados, mas que têm uma relação de simpatia e eventualmente de apoio com os movimentos, que são que leem jornais alternativos, alguns professores que trabalham com os movimentos e encaram as ideias. Então, nesse diagrama, as pessoas circulam às vezes em diferentes pontos e às vezes no mesmo tempo. Você é um simpatizante, está no núcleo orgânico, depois você volta. Então, essa mobilidade, essa fluidez de participação é uma característica dos movimentos autônomos e, ao mesmo tempo, é sentida por eles muitas vezes como uma fragilidade. Entretanto, ao observar essa atuação desses movimentos em Brasília, eu pude ver justamente isso, quer dizer, que ao mesmo tempo em que os movimentos tinham essa participação instável, né, ao mesmo tempo eles se juntavam em todos os momentos das grandes lutas e quando uma grande luta acontecia, todos convergiam para ela e todos atuavam. Isso me fez me apropriar de um conceito de multimilitância, onde os ativistas, quer dizer, que seria o contraponto entre a fluidez e a multimilitância que os ativistas fazem, os ativistas autônomos. Bom, por outro lado, a gente poderia falar ainda um pouco, só para fechar essa questão. Então, em meu estudo eu pude verificar que essa fluidez assume dois aspectos. A forma como os ativistas se vinculam aos movimentos e aos grupos autônomos, como ativistas flutuantes ou circulantes e ativistas orgânicos, e em várias ondas de participação. E, ao mesmo tempo, como um mecanismo de articulação e organização, sem o aprisionamento a uma rigidez institucional. São mecanismos que levam a uma passagem da ênfase na estrutura e hierarquia para uma ênfase no sujeito, na ação e nos princípios do movimento. Entre esses dois polos, você pode ter inúmeras combinações e que, digamos, no caso da extrema fluidez, levaria a uma falta de continuidade ou aprofundamento das lutas, e no caso da estrutura rígida, levaria a um fechamento de participação e estabelecimento de posições e identidades fixas de poder. Então, acho que esse é um dos dilemas dos movimentos que atualmente estão atuando sob essa denominação de movimentos autônomos, não só aqui, movimentos horizontais, que seriam mais amplos, movimentos não só no Brasil, como no mundo. Bom, passando agora para os black blocs, né, que foram os outros sujeitos que na verdade foram os sujeitos que mais despertaram o estranhamento, a reação nas manifestações que ocorreram agora em 2012, 2013, em 2013, na verdade. Agora, quer dizer, no momento houve um grande estranhamento, mas hoje em dia já se fala muito, quer dizer, já surgiram muitas matérias, algumas até acusadas de serem forjadas, que realmente não aconteceram, mas o que se tem dos black blocs já, inclusive o George Katsiafikas reporta isso também, são aqueles movimentos autônomos alemães, os autonomens,
os Autonomen, que atuaram na década de 70, 80 na Alemanha, vinculados a movimentos anti-energia nuclear, movimentos ambientalistas e que habitavam os squats e, enfim, que tinham uma atuação contracultural na sociedade alemã. Esses movimentos, eles se caracterizaram por se vestir todos de preto e eles tinham várias ações, inclusive ações espetaculares, que eram de quebrar vitrines de restaurantes, jogar lixos em alguns lugares de encontro, alguns entravam em teatros, enfim, eles tinham, e era um movimento que criou muita reação na sociedade, evidentemente, e que o Katsefikas, ao estudá-los, ele aponta que são movimentos que na verdade, eles estão tentando, eles usam aqui uma terminologia, na verdade, eles seriam movimentos que tentam quebrar o desenrolar do cotidiano da vida, assim, que eles tentam apontar para questões que já se naturalizaram na prática cotidiana. Então, geralmente são movimentos que são bastante chocantes. Tinha uma prática, quer dizer, não movimentos, eles têm algumas ações que são espetaculares e que chocam um público mais distanciado, digamos assim. E na verdade, esses movimentos se caracterizavam, ao contrário, por terem uma prática na relação com as pessoas muito inclusiva. Então, na Alemanha, por exemplo, eles eram responsáveis, por exemplo, quando estavam aquelas ondas turcas de migração para a Alemanha, e que começou, inclusive, a ter vários assassinatos na época, eram os Black Blocs que socorriam e defendiam esses turcos, inclusive realizaram programas de ensino da língua alemã para eles e tudo, para criar uma integração dentro da sociedade, ou seja, era uma atitude bem divergente, bem diferente daquela outra, do espetáculo também das ações que eles tinham. Eles tinham essa forma de ação, assim. Bom, nos movimentos anti-globalização, eles também atuaram, junto com, houve os Black Blocs, os Pink Blocs, os Tutti Bianchi, que eram movimentos de ação direta, né, focados na ação direta, e que também, e no caso dos Black Blocs, claro, foram os que mais chamaram atenção, porque enquanto os Pink eram mais de mulheres e queer e toda aquela coisa, e eram bem engraçados, os Tutti Bianchi faziam aquelas coberturas de borracha e também serviam de estratégia de defesa nas manifestações anti-globalização. Os Blacks, eles faziam toda essa tática de partir para abrir os caminhos nas manifestações, defender das agressões policiais e, eventualmente, retribuir as agressões. Então, foi inclusive, nas manifestações anti-globalização, eles foram alvos de grandes polêmicas e debates também. E, finalmente, agora, aqui no Brasil, essa onda de participação Black Bloc, que tem causado todo esse espanto, e que tem essa linhagem, estão surgindo, eu não realizei nenhum trabalho ainda etnográfico com eles, estão surgindo, começando a surgir alguns pesquisadores, tem uma pesquisadora da USP, deixa eu ver se eu consigo vê-la aqui, Esther Solano, que está começando a fazer pesquisas com um grupo Black Bloc lá em São Paulo, e já tem alguns resultados, né, como, por exemplo, que são pessoas entre 17 e 22 anos, de classe média baixa, de classe média, média e média baixa, mas que ela não identifica no grupo que ela está estudando pessoas da periferia. Eu diria que os Black Blocs, eles tendem a ter configuração, porque como não são grupos, são uma tática, então é uma coisa muito mais, mais fluida ainda do que um movimento social organizado, né? Então é uma outra gradação da fluidez. E no caso, eu diria que a depender do lugar vai ter uma constituição com algumas características, em cada lugar vai ter características diferentes.
ainda também tem se falado, quer dizer, que ou seja, quer dizer, muitas pessoas estão temendo pelo avanço da violência no meio político e eu diria que com tudo que a gente tem observado desses movimentos novos, contemporâneos, o Black Bloc, na sua própria trajetória, de chamar atenção para aspectos da vida cotidiana que já estão naturalizados e que você já passa batido, e ao a sociedade se deparar com aquelas ações espetaculares, de alguma forma choca, de alguma forma faz pensar, eu diria que os Black Blocs estão desempenhando um papel importante, porque de uma forma muito forte, eles estão pautando a violência que está entranhada em nossa sociedade. E, de uma certa forma, eles deslocaram o foco daquela violência que estava escondida lá nas comunidades pobres, nas periferias do nosso país, em todos os lugares. Eles trouxeram essa violência para o centro da cidade, para a Avenida Paulista, Avenida Brasil, centro de Brasília, sei lá, Itamaraty, que é uma coisa chocante, mas nos fez deparar com um espelho, que sociedade é essa? Que violência é essa com a qual estamos lidando? Quer dizer, são só os Black Blocs que são os violentos? Os Black Blocs não refletem uma violência que está entranhada em nossa sociedade, que está ali na nossa, inclusive agora, depois nos 50 anos do golpe, tudo isso que vem sendo trazido aí, de como esse espírito autoritário e violento, transgressor de direitos humanos, está entranhado nas nossas instituições, e como isso se abre diante de nós ao a gente discutir o que está acontecendo nas ruas quando os Black Blocs atuam, inclusive porque muitas vezes os Black Blocs estão atuando reativamente e a partir daí a violência se instala, mas é muito mais como reação do que como ação. Por último, eu queria comentar, né, assim, o que isso tem a ver com as manifestações que estão acontecendo no mundo. Num breve comentário, eu julgo assim, que a gente tem um substrato comum, que alguns princípios, essas noções de lutas horizontais, de desvinculação com as instituições políticas atualmente existentes. Existe uma forte tendência a isso, embora isso possa variar de local para local, não só aqui no Brasil, como no mundo. E aí não dá para botar todas no mesmo saco, dá apenas para identificar que existem elementos comuns. Por exemplo, em alguns intelectuais, alguns pesquisadores estão apontando já em várias direções. O Castells, por exemplo, ele aponta na direção da autocomunicação, como essa sociedade digital interconectada está construindo outros consensos, outras formas de pensar as relações de poder e outras instituições de poder, na verdade. O Safatli está falando sobre uma geração não pós-política, mas uma geração pós-partido. E o Marcos Nobre, da Unicamp, falando sobre como todo esse processo está impactando, não só, quer dizer, existe um grande crescimento de ativistas, geralmente jovens, que estão sendo pautados por esses princípios de horizontalidade, apartidarismo, decisão por consenso e tudo, e ao mesmo tempo o princípio de decisão e participação política, o aprofundamento da política nas diversas instâncias da vida cotidiana, onde o pessoal é político e onde as pessoas participam radicalmente com uma prática dentro da sociedade.
E isso também está impactando a própria organização, as próprias instituições, que estão tentando, muitas delas, algumas delas talvez, não sei, mas que está havendo impacto, que todos estão sendo impactados, nas palavras do Marcos Nobre, depois de 2013, nenhuma pessoa, nenhuma instituição é mais a mesma, houve uma avalanche a partir dos protestos. Então, como isso está impactando, inclusive as próprias organizações, algumas, pelo menos, organizações partidárias, que estão, inclusive, introjetando outros aspectos de hierarquização, de uma maior horizontalidade nas suas relações, de uma maior participação, enfim. Por último, só para terminar, eu gostaria aqui de ler um pequeno trecho do Pablo Hortelado, que é um filósofo que trabalha na USP, que também já foi ativista movimentos anti-globalização. Ele fala: cada período histórico é obrigado a interpretar as suas lutas com as categorias do passado. Isso não se deve a algum tipo de debilidade conceitual ou interpretativa, mas ao simples fato de que, quando surge um novo ciclo de lutas, os arsenais conceituais disponíveis são aqueles forjados nos ciclos anteriores. É por esse motivo que Lenin e Trotsky utilizaram categorias extraídas das experiências da Grande Revolução de 1789 e da Comuna de 1871, para entender a Rússia no início do século XX. É também por esse motivo que a extrema esquerda francesa utilizou categorias extraídas da experiência dos conselhos operários dos anos 1910 para explicar maio de 68. Mas o uso dessas categorias não é apenas um incômodo e necessário anacronismo. Essas categorias e conceitos, forjados em ciclos de lutas anteriores, mantêm seu poder explicativo, porque, como lembra o teórico autonomista português João Bernardo, as lutas não se desenvolvem de forma linear, mas em espiral. Assim, embora em cada ciclo de lutas traga elementos novos, ele também recoloca os problemas fundamentais não resolvidos, trazidos do passado. É por esse motivo que podemos ainda ler com interesse os textos de Rosa Luxemburgo ou de Jean-Paul Marat, ainda que estes escritores estejam distantes de nós 100 ou 200 anos. Então, eu acho que é só para terminar, que eu acho que é a partir das nossas categorias, a gente retomar o que tem sido construído de pensamento e teórico, explicativo sobre isso, e tentando enxergar também com os olhos de agora, enxergar os sujeitos que estão atuando e entender que lógica é essa que está vigorando, e certamente isso não vai significar uma ruptura com tudo que existe. Agora é cultura digital, agora é tudo virtual. Não, existem, quer dizer, mudam condições, mudam contexto, mudam o contexto de infraestrutura até, mas algumas lutas permanecem com novas formas acrescentadas e articuladas, e o nosso desafio agora é tentar compreendê-las da melhor forma possível e, enfim, e nos posicionarmos diante desse novo contexto. Obrigada. Muito obrigada, professora Adriana. Então, passo agora a palavra ao professor Alex Teixeira. Boa tarde a todas e todos.